Qualquer coisa ele põe e-mail aqui. Oi. Tá aí. Vou chamar, você acordou. Cada um tem a sua vida, tá com guerra. Tá com guerra. O processo tá com o Hugo. O de Hugo, cadê? Chama o Hugo de Hugo. Bom dia a todos, os colegas vereadores, bom dia. O prefeito Leandro Monteiro, bom dia. Dando bom dia a ele, dou bom dia a todos os secretariados. Sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2015, às 10 horas. Havendo regimental, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Fica dispensada a leitura da ata de sessão anterior. Vou solicitar
ao secretário que faça a leitura do relatório da comissão processante. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Cordeiro. Comissão processante. Parecer final da comissão formada pelo Decreto Legislativo número 01 de 2015, processo administrativo número 170 de 2015, nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. 1. Do objeto do relatório. Versos autos sobre denúncia de autoria do senhor Luiz Fernando de Assis França, protocolada nesta Casa de Leis em 6 de abril de 2015, por meio da qual noticia a ocorrência de suposta existência de funcionário fantasma na Prefeitura Municipal de Cordeiro. O denunciante narra a possível existência da irregularidade apontada acima na Prefeitura, acostando 2 CDs contendo áudio, um da sessão plenária do dia 18 de março de 2015, das falas do presidente do Legislativo e outro do programa Diálogo Comunitário da Rádio Mágica FM, com a presença do senhor Jair Amaral. Na representação, o denunciante tipifica a conduta praticada pelo prefeito nos artigos 4º, incisos 7, 8 e 10 do Decreto-Lei 201 de 67, que versam o seguinte. Artigo 4º. São infrações políticos-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O denunciante menciona ainda que é claro que pagar funcionário fantasma é praticar ato contra a lei. Deixar que funcionário nomeado receba sem trabalhar é negligenciar na defesa dos direitos e do interesse do município, configurando, sem dúvida alguma, infração político-administrativa do prefeito. Foi lida a presente denúncia na Câmara Municipal em sessão realizada em 15 de abril de 2015. A referida denúncia foi recebida na forma do Decreto-Lei 201 de 67 e sorteados os membros da comissão processante, ficando assim constituída. Relator, o vereador Hamilton Luiz Ferreira de Souza. Como presidente, o vereador Marcelo José Estael Duarte. E como vogal, o vereador Gilberto Salomão Filho. Tendo sido editado o Decreto Legislativo número 01, de 16 de abril de 2015. A comissão solicitou à servidora Jeane Ribeiro Linhares, matrícula número 201-23014, para funcionar como oficial ad hoc da comissão processante, sendo deferido pelo presidente do Legislativo. 2. Da admissibilidade da denúncia pelo colegiado do Legislativo. A denúncia foi admitida pelo plenário da Câmara Municipal de Cordeiro na sessão ordinária do dia 15 de abril de 2015, por unanimidade dos presentes, recomendando o início dos trabalhos pela comissão processante constituída. 3. Da notificação e da defesa preliminar. A comissão tentou notificar o denunciado por 2 vezes, uma no dia 20 de abril de 2015 e outra no dia 22 de abril de 2015, onde, em ambas, o prefeito não foi localizado, conforme certidão emitida pela servidora da Casa de Leis, só havendo êxito na 3ª tentativa, onde foi efetivada a notificação para apresentação da defesa prévia em 27 de abril de 2015, acompanhada dos documentos que instruem ao processo administrativo, tendo sido apresentada tempestivamente a peça de bloqueio no dia 7 de maio de 2015. 4. Da defesa. O excelentíssimo senhor prefeito, em tempo hábil, ofereceu defesa prévia. Inicialmente, o prefeito salientou em sua defesa que o senhor Jair Amaral é filiado ao PSB,
partido que não fez parte da coligação da qual o partido do denunciado, o PCdoB, pertencia, destacando que o filho do senhor Jário, o senhor Diego, foi candidato ao cargo de vereador do município de Cordeiro, também pelo PSB. Mencionando que o alegado compromisso de campanha, que teria sido mencionado pelo senhor Jário Amaral na sua entrevista na rádio, era, na realidade, não só improvável e inviável, mas também indevido, dizendo ainda que jamais firmou compromissos de campanha como aquele constante da entrevista, mesmo porque foi candidato e eleito para exercer o cargo de vice-prefeito e, obviamente, a sua posse no cargo de prefeito jamais poderia ser prevista durante a campanha e o que o senhor Jário alega, aleivosamente, ter firmado o compromisso. Alegando ainda que, como candidato a vice-prefeito, não tinha sequer autonomia para firmar compromisso desta natureza, haja visto que o referido cargo de vice-prefeito gera apenas a expectativa de direito, enquanto a nomeação de servidores para ocuparem cargos de confiança se trata de ato privativo do chefe do executivo, prefeito, jamais do vice-prefeito. O denunciado ressaltou ainda que trata de fato notório que o senhor Jário Amaral é pessoa envolvida com a política do município, onde se posiciona frontalmente na oposição à sua gestão à frente do município. Fato de fácil constatação mediante singela verificação junto às redes sociais, onde o senhor Jário Amaral promove, periodicamente, severas críticas à atual administração municipal. Alegando ainda que constitui em fato público e notório que o senhor Jário Amaral integra a oposição política ao atual governo municipal, o que é, por si só, suficiente a demonstrar que o alegado compromisso de campanha jamais existiu. O prefeito, na sua peça de defesa, realçou que a senhora Janaína dos Santos Silva foi nomeada para exercer cargo de livre nomeação. Portanto, assim como todos os demais cargos de idêntica condição em todo o território nacional, não estava sujeita ao formal controle de jornada de trabalho. Mencionou que no momento que tomou conhecimento da denúncia por cautela e por se tratar de cargo de livre nomeação, promoveu a exoneração da senhora Janaína dos Santos Silva. Alega o denunciado que a denúncia que abriu o presente processo se constitui em ato eivado de interesses políticos indesejáveis e indevidos. A defesa objetivou, ao final, a rejeição da denúncia ofertada pela ausência de amparo fático e legal, quer pela ausência de formalidades exigidas para a adoção das medidas pretendidas, quer pelo flagrante interesse político que envolve a denúncia, e, principalmente, ante a total desproporção entre a denúncia e as consequências que o denunciante pretende que a Câmara Municipal aplique em face do denunciado. 6. Da instrução. No intuito de se chegar à verdade real dos fatos, a comissão enviou ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, senhora Maria de Fátima Lovise Roen Hermesdorf, solicitando esclarecimento se a senhora Janaína dos Santos Silva, nomeada no cargo de assessora de segurança alimentar naquela secretaria, exerceu suas atividades laborais, solicitando ainda que encaminhasse o controle de ponto da referida servidora. Em resposta, a secretária informou que a senhora Janaína dos Santos Silva exerceu o cargo em comissão de assessora de segurança alimentar e que foi exonerada em abril do presente ano, juntando ainda a folha de ponto assinada pela servidora referentes aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro, março de 2015. O presidente da comissão determinou o encerramento da instrução e oficiou ao excelentíssimo prefeito para entrega de suas alegações finais no prazo de 5 dias, conforme o artigo 5º, parágrafo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, cuja intimação foi acompanhada da cópia na íntegra do presente processo. 7. Das alegações finais da defesa. O prefeito tempestivamente apresentou suas alegações finais, enfocando quanto à inépcia da inicial. Em suas considerações iniciais, reportou que deveriam ser observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa,
bem como os parâmetros impostos pela lei, deve estar presente no julgamento de admissibilidade da denúncia. Cumpre destacar que os princípios do devido processo legal e da ampla defesa mencionados pelo prefeito foram observados pela comissão processante. Na sua peça de razões finais, o prefeito aduziu preliminar de nulidade da denúncia, acusação carente de elementos de convicção que a legitimam, alegando haver carência de elementos probatórios que lhe prestam suporte. Cabe salientar que a comissão compartilha do mesmo entendimento aduzido como preliminar pelo prefeito, o que se verá ao final deste parecer. Porém, o direito de aduzir matérias preliminares está precluso, uma vez que, em sua defesa prévia, não foi arguída. Aduziu também, em suas alegações finais, não haver prova material do fato ocorrido, solicitando, ao final, a absolvição do prefeito. 8. Do relatório final. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a denúncia tenha sido admitida pelo plenário da Câmara Municipal de Cordeiro, ela está eivada de irregularidades, sendo, desta forma, considerada inépcia da inicial. Para tal conclusão, apresentamos os ensinamentos do professor Giovanni da Silva Conrado. O procedimento de cassação de mandato de prefeito inicia com uma denúncia que pode ser feita por qualquer eleitor, expondo-se os fatos e indicando-se as provas. No Estado republicano, não poderia ser diferente. Qualquer cidadão deve ter o direito de denunciar o chefe do executivo diante de um comportamento enquadrado como infração político-administrativa. 3 requisitos são essenciais. A. Denúncia escrita firmada por eleitor. B. Exposição dos fatos. E C. Indicação das provas. A não correr minimamente qualquer desses requisitos, estar-se-á diante da inépcia da inicial e nulidade se instaurado. Como apresentado pelo autor, a ausência de um dos requisitos, estamos diante da inépcia da inicial. No caso em tela, o denunciante não fez indicação das provas e foi verificado que o denunciante assinou folhas em branco, onde posteriormente foi inserido o texto da denúncia, levando com isso suspeitas em relação à inicial, uma vez que não foi acostada a cópia do título de eleitor nem um comprovante de quitação eleitoral. Para corroborar com o nosso entendimento, apresentamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A denúncia apta à instauração de procedimento político-administrativo, objetivando a cassação de mandato de prefeito municipal, deve descrever minuciosamente a conduta considerada típica, como indicação de provas contundentes, se possível, pré-constituídas, e a conduta deve ser grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do prefeito, sob pena de nulidade do procedimento por inépcia da peça de instauração. Diante da situação de flagrante inobservância de um dos requisitos essenciais para a instauração do procedimento, como é o caso da falta da indicação de qualquer prova, entendemos que a presente denúncia deve ser arquivada. Além disso, a denúncia versa sobre a possível existência de funcionário fantasma na Prefeitura de Cordeiro, o que ficou vastamente comprovado não ser a realidade, tendo em vista a resposta ao ofício enviado por esta comissão à secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que enviou as folhas de ponto da senhora Janaína dos Santos Silva do período em que exercia cargo em comissão naquela secretaria. Cumpre destacar que as referidas folhas de ponto estão assinadas desta forma. O alegado pelo denunciante, que a senhora Janaína era funcionária fantasma, não procede. As folhas de ponto assinadas pela servidora é prova inconteste de que o fato narrado na denúncia não condiz com a realidade. 9. Conclusão. Em face ao exposto, tem-se vastamente comprovados que a denúncia não condiz com a realidade, uma vez que foi comprovado pelo denunciado que a senhora Janaína dos Santos Silva exerceu suas atividades laborais na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Além do mais, se a comissão decidisse pela procedência da denúncia, geraria nulidade do presente procedimento, uma vez que a denúncia está eivado de irregularidades,
e ausente um dos 3 requisitos essenciais, que é a não indicação das provas por parte do denunciante. Destarte, diante de todo o exposto, a comissão processante emite parecer pela improcedência da denúncia e respectiva acusação nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. Por fim, requer a aprovação do parecer final por este colegiado. Cordeiro, 19 de julho de 2015, assina os membros da comissão. Presidente, Marcelo José Estael Duarte. Relator, Hamilton Luiz Ferreira de Souza. Vogal, Gilberto Salomão Filho. É só, senhor presidente. Obrigado, secretário. Agora vou solicitar ao prefeito se ele vai querer fazer uso da sua defesa. Se ele disponibiliza de 2 horas. E qualquer indagação, os vereadores também disponibilizam de 15 minutos aquele que queira fazer algum comentário. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente Anísio, ao vice Gilberto, ao secretário Marcelo, aos vereadores Mário, André, Hamilton, Bitti, Gilberto, Jader, Robson, Jussara e Leno. Bom dia a todos. Dizer apenas, presidente, eu não vou fazer uso das 2 horas, vocês podem ficar tranquilos. A denúncia baseou-se exclusivamente nas palavras do senhor Luiz Fernando, inexistindo qualquer confirmação sobre a veracidade. Conforme foi dito aqui, a ausência de suporte comprobatório a torna inepta. Inicialmente, vou destacar que para ser acolhida a denúncia deveria estar lastreada de elementos de convicção justificadores da instauração de um processo de cassação de mandato. Não apenas alegações de cunho político partidário, ficando sobejamente demonstradas as acusações constantes da denúncia oferecida, à mercê da sua imprecisão. Deveriam ter sido investigadas antes de comporem uma imputação contra mim. No entanto, a denúncia foi recebida oportunizando ao autor os fatos, aprovar os fatos narrados, e não com ilações, conjecturas ou presunções, em matéria restritiva de direito, como a hipótese dos autos. Diante disso, presidente da comissão, não existindo prova material, pericial ou testemunhal para que se possa existir um processo de impeachment, ao contrário, as provas demonstram que a servidora apontada como fantasma trabalhou durante todo o seu período de nomeação no cargo que ocupou, sempre cumpriu rigorosamente o seu horário de trabalho, além das demais afirmações constantes do relatório dos atos, além de argumentações inverídicas, o que afasta a veracidade dos fatos. As provas produzidas constantes nesses autos, que demonstram a certeza da ausência de prova dos fatos narrados. Sendo assim, peço a absolvição para mim. Vou deixar aqui, presidente, só uma pequena frase do doutor Heleno Cláudio Fragoso. Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos,
a pena disciplinar ou criminal atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravamente no plano moral, além de representar a perda dos bens ou interesses materiais. Gostaria também de deixar aqui que todas as ações, gostaria que vocês, presidente da comissão processante e os demais pares dessa casa, vissem que todas as ações que nós tomamos ou que tomam contra a gente, não estão tomando contra mim. Estão tomando contra a minha família. Estão atingindo muito mais do que a minha apenas. E a hora que eu chego dentro do meu lar e vejo a minha esposa, os meus filhos, o meu pai, incomodados, passando por momentos de preocupação, isso sim é um momento que me deixa muito angustiado. Como homem, não. Eu não nasci prefeito, eu nasci um cidadão como todos aqui, nascemos nus e pelados. E vamos também voltar para o mesmo caminho. Tem uma passagem muito importante do Alexandre o Grande, aonde que ele, à beira da morte, ele manda chamar os médicos, manda chamar os seus ministros, a sua família, e faz um pedido: quando eu morrer, me coloque no caixão com as mãos para fora, carregado pelos médicos, e pegue todo o meu ouro e vá jogando por onde eu passar. O que ele quis falar com isso? Que com todo o conhecimento que o médico possa ter, Deus está acima de tudo. Então os médicos estavam carregando o caixão ali, nesse momento, para provar que eles não são Deus. As mãos de fora do caixão formam que dessa vida nós não levamos nada. E o ouro que foi derramado pelo caminho comprova que com toda a riqueza nossa, nós só somos apenas homens, pessoas, cidadãos. E eu quero deixar aqui todo o meu respeito, meu apreço por essa Câmara, e vou retornar a pedir que reconsidere a denúncia e peço a minha absolvição. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eu vou, vereador Robson, quer se pronunciar? Sim. Bom dia, presidente, colegas da mesa diretora, excelentíssimo senhor prefeito, parabéns pela atitude do senhor de vir nesta casa, pessoalmente, para elaborar sua defesa. Cumprimento a todos os munícipes, secretariados presentes. Só indagando, prefeito, que infelizmente, quando nós nos tornamos público, a nossa vida também se torna pública. E esse sofrimento não é só do senhor, da sua família, não. Mais perseguido do que eu nessa cidade, acho que o senhor não está nem no meu calcanhar, porque existe um cidadão que só eu tive 90 requerimentos por parte dele. Inclusive, é só o vereador Robson que faz coisa errada nessa cidade. O presidente está aí, os vereadores são testemunho. Ninguém mais faz coisa errada na cidade. Então, minha família também sofre, mas eu escolhi essa vida, eu amo o que eu faço, amo a minha cidade, tive erros no meu passado, no meu mandato passado, não porque eu quis errar, mas muitas das vezes por falta de conhecimento, primeiro mandato, sempre assumi isso, de responder o mesmo ato que o senhor responde hoje, de improbidade, e curiosamente hoje existiam diversos funcionários na época que não trabalhavam na Câmara. Eu, vereador Furtuoso, que está aqui,
é testemunha disso, que eram vereadores que estavam todos os dias na Câmara. E, curiosamente, só o vereador Robson hoje responde por isso. Mas tudo bem, eu errei, como os demais vereadores também erraram, porque inúmeros assessores na época era praxe, não trabalhavam, não exerciam função. Nós temos que assumir nosso erro. E, curiosamente, um cidadão só fala do vereador Robson. Então, o prefeito, para não se alongar, respeito o trabalho da comissão processante, aqui essa casa vem desgastando devido aos trabalhos, foram 2 comissões processantes só na minha gestão, e agora mais uma comissão processante, mas alguns fatos aqui que eu gostaria de tirar alguma dúvida. O senhor falou que quando era vice-prefeito não assumiu o compromisso político, mas curiosamente a dona Janaína foi nomeada na sua gestão como prefeita em abril de 2014, o senhor assumiu a prefeitura logo após essa Câmara caçar o prefeito Salomão Lemos Gonçalves, onde, como eu digo, foi uma comissão processante, onde teve oitiva, vieram aqui as testemunhas, vieram aqui as partes para serem ouvidas, nós participamos, e, curiosamente, a Janaína só assumiu esse cargo assim que o senhor assumiu a prefeitura. E outro fato aqui relevante que eu queria tirar uma dúvida, por que a Janaína só foi exonerada logo após essa denúncia ser aprovada nesta Câmara? Nem 2 meses antes, nem 2 meses após. Porque deixa bem claro que ela só foi exonerada depois que a denúncia chegou a esta casa, evidenciando que realmente havia um fato dela, que ela não trabalhava. E o outro fato que o senhor alega que perseguição política, isso existe no meio político. Que ontem eu estive com o marido da Janaína, o esposo, ou que está com ela, e ele me abordou no parque para falar que realmente ela não trabalhava. Como o presidente desta casa falou aqui na tribuna também, o Anísio, que realmente só gerou essa denúncia depois que o Anísio trouxe esse fato à tribuna, o cidadão alegou que estava ouvindo a sessão e denunciou, fez a denúncia. Então, são alguns fatos que estão meio, assim, obscuros, eu só tive acesso agora, até pedi o presidente, o presidente até educadamente esteve comigo hoje, só quinta-feira que eu fiz a solicitação para ter acesso a todo o processo, para que a gente pudesse ter um voto, assim, mais concreto. A gente sabe que isso daí é um pingo d'água no oceano de muitas coisas que vem acontecendo, ocorrendo, então, mas são fatos relevantes, fatos que não devem deixar de ser citados, na minha opinião. Então, eu lendo aqui o relatório, eu fiz, foi lida a denúncia tal na Câmara em abril de 2015. E a dona Janaína só foi exonerada, ela, até março, curiosamente, até abril de 2015, logo após a denúncia ter chego a esta casa. Outro fato relevante é que a Janaína, como o senhor diz que não assumiu o compromisso político, eu não sei se foi o senhor, o Salomão, mas parece que a Janaína só foi nomeada assim que o senhor foi prefeito, em 2014, abril de 2014, e ficou no seu período quase 1 ano trabalhando. Então, existem algumas incoerências com relação a não assumir compromisso político, ela ser nomeada justamente no seu mandato como prefeito, não no mandato anterior do Salomão. E a outra questão que eu quero aqui perguntar, por que ela só foi exonerada, já que ela cumpriu o horário dela, como o senhor falou. Se ela cumpriu o horário e as suas obrigações, por que ela então foi exonerada? Ela não continuou trabalhando e esperasse que concluísse os trabalhos das comissões para que não mostrasse assim, qualquer lisura no decorrer do procedimento da comissão processante. São 2 fatos assim, que eu só gostaria de entender para que eu possa ter um voto aqui, para depois as pessoas não falarem que Robson é isso, Robson é perseguidor, não. A gente tem que ser justo. Como eu disse anteriormente, não sou o senhor que sofre com perseguições políticas. Eu tenho isso na minha pele, tenho isso todos os dias. E por curiosidade, esse cidadão nem aqui hoje está. Deveria estar aqui. Ele se preocupa tanto com a política do município, e hoje não está aqui num fato importante, onde está se votando uma denúncia que parece ser pequena, mas é uma denúncia grave, de funcionário fantasma, e não está aqui presente para presenciar este fato. Mas isso não cabe a mim, cabe a esta pessoa. Então,
Eu só queria que o senhor me explicasse por que ela só foi exonerada no período que a denúncia chegou a esta casa, né, não antes e nem logo após, poderia esperar, e por que ela foi nomeada justamente somente no seu mandato como prefeito, né? Quem indicou ela, foi através de quem que ela conseguiu este emprego em abril de 2014, conforme foi relatado pela secretária de Assistência Social atual, a Fátima Roen, né, conforme o relatório da comissão processante, que diz que, em resposta, a secretária informou que a senhora Janaína dos Santos Silva exerceu o cargo de comissão de assessora de segurança alimentar e que foi exonerada em abril deste ano. A denúncia foi lida, conforme está escrito no relatório. Foi lida a presente denúncia na Câmara Municipal em sessão realizada em 15 de abril de 2015. Então, é muita coincidência a pessoa ser exonerada justamente no mês que a denúncia chegou a esta casa, né? É muita coincidência. Pode ser que, né, quando chegou a denúncia, que pode ter alertado a administração e realmente, mas eu acho que não haveria por que a pessoa ser exonerada, visto que, né, o senhor falou que ela cumpria seus horários e cumpria suas obrigações. E outro fato, conforme eu falei que está no relatório, que é um fato também que eu gostaria de entender melhor, com relação a não ter assumido compromisso político, né, para exercer o cargo de vice-prefeito. Obviamente, sua posse de cargo como prefeito jamais poderia ser previsto na campanha, que o senhor Jairo alega ter firmado um compromisso político. Isso daí eu não vou entrar no mérito da questão, que cada um tem seus compromissos políticos, nós somos políticos, mas justamente porque ela foi nomeada, justamente no período em que o excelentíssimo senhor prefeito foi prefeito e não anteriormente. Foi o senhor que colocou ela lá, ou se foi através de indicação de alguém, ou se foi por processo seletivo. Mas o fato que eu quero uma resposta mais concreta mesmo é por que ela só foi exonerada logo após a denúncia ser lida nesta casa, visto que o senhor já, né, falou nesta tribuna que ela cumpria seus horários, suas obrigações trabalhistas quando exercia o cargo em comissão na Prefeitura Municipal de Cordeiro. Bem, o vereador foi muito feliz no momento que falou que o denunciante, tão interessado, não se faz presente. Isso aí já prova, talvez, uma situação de uma perseguição política. Segundo, a prerrogativa e o colega Robson aí sabe muito bem, já foi gestor, executor de orçamento, a prerrogativa de nomear ou exonerar no momento é única e compete apenas ao gestor, independente se houve algum pedido ou não. Esse senhor Jairo, que eu não me recordo bem quem eu acredito que ele não tenha procuração para falar por ninguém. E no momento que eu assumi a prefeitura, eu tive que formar a minha equipe e fui escolhendo as pessoas técnicas e capazes, com qualidade, para aí sim fazer parte da minha equipe. Como atualmente também eu tenho feito algumas modificações para melhorar a gestão. Essa senhora, ela foi exonerada porque no momento que houve isso tudo, o secretário social, o doutor Rafael, ficou muito desestabilizado, ficou muito incomodado. E imediatamente foi um pedido dele a mim que ela não permanecesse mais lá. Como eu costumo acatar e comungar das ideias da minha equipe, eu imediatamente o fiz.
Agora, a Janaína, ela não passou por nenhum processo seletivo, como nenhum aí passou, porque é um cargo em comissão. Então, é prerrogativa do prefeito nomear e exonerar no momento que se fizer oportuno. Somente. Mais algum vereador? O vereador Robson está satisfeito com a resposta? Satisfeito, presidente. E, infelizmente, também não existe nenhum relato aqui que o secretário, na época, estava pedindo a exoneração, ou se ele foi ouvido também, né, que teria sido importante dentro do processo, visto que, já que foi na gestão dele como secretário, ele tem que responder por isso também. Os secretários também não deixam de ser um gestor. Né? Infelizmente, não existe nenhum relato se foi ouvido o secretário da época ou não. E, infelizmente, também a gente vê informações que a denunciada não foi encontrada e não existe qualquer depoimento dela, né, pelo que está aqui no relatório. Então, a gente fica com essa hipótese da questão da administração do prefeito Leandro de ter sido, né, responsável pela nomeação da dona Janaína. A gente entende, eu sei como gestor, nós temos direito a nomear e exonerar, mas bato na tecla mais uma vez que, né, por que exonerar a pessoa justamente, somente no período que a denúncia chegou a esta casa, que é algo que deixou bem evidenciado que realmente ela não exercia suas funções e, para tapar esse buraco da denúncia, fizeram essa exoneração. Mas isso não cabe a mim, a comissão fez o relatório, e cabe cada vereador decidir pelo seu voto. Aqui nós temos, né, livre democrático. Isso aí. Com certeza, mas a comissão fez os trabalhos dela, está lá o relatório, está os pontos todos assinados pela funcionária. Desde o início a gente tem acompanhado o trabalho das comissões, eu particularmente à frente do Legislativo. Eu acho que o relatório é o que foi apresentado, eu acho que consiste na denúncia formulada, a resposta que estão sendo feitas pela comissão processante. Parabenizo o trabalho também da comissão processante durante esses 3 meses. A gente já passou por 2 comissões processantes no seu mandato, a perseguição política vai continuar existindo, né, dentro dos poderes legislativo e executivo, principalmente. A gente sofre com isso, mas somos homens para encarar. Deixando bem claro que, né, mais uma vez eu digo que a gente parabeniza o trabalho da comissão, que a gente sabe Com certeza, que é um com trabalho certeza, exaustivo. A gente sabe que os vereadores que compõem a comissão já fizeram composições em outras comissões processantes, né, mas infelizmente ficou meio vazio para a falta do depoimento da pessoa que não exercia. Mas a gente sabe que, como ela não foi encontrada, o decreto-lei diz que, né, são 2 tentativas para poder encontrar a pessoa, não foi encontrada. Eu acho que a tentativa foi de achar o prefeito. A tentativa foi de achar o denunciante, correto? Foi achar o denunciante, a qual a ADOC, que tem a sua autonomia, de notificar o denunciante, no caso o prefeito, e em 2 vezes não conseguiu, na 3ª vez conseguiu achá-lo. Não menciona procurar, em momento nenhum, no relatório da comissão processante, procurar a senhora Janaína. Enviou os trabalhos à secretaria a qual ela fazia parte. O denunciante, no caso, o prefeito Leandro Monteiro, que em 2 vezes a ADOC, a Jeane, que é a servidora dessa casa, foi designada para o ato, não conseguiu achá-lo. Aí sim, na 3ª tentativa, conseguiu achá-lo. Podemos dar prosseguimento aos trabalhos? Presidente. Prefeito, vereador Gil? Posso? Pois não, pode falar? Posso usar a palavra? Pode. Bom, boa noite, desculpe. Bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas vereadores, presidente, a mesa e todos aqui presentes. Eu vejo aqui, concordo com a pergunta do vereador Robson. Também vejo
hoje uma população que, por, às vezes, coisas particulares, estão trazendo para essa casa uma coisa que eu digo que isso daí é uma simulação, tá? Eu espero que, de hoje em diante, as pessoas que querem fazer alguma coisa pelo município, que tragam as coisas mais contundentes. Perseguição, vereador e prefeito. Eu não sou aquele político de experiência, mas eu me sinto perseguido de uma forma, com a verdade. É a perseguição que eu sinto incomodado pelo aquele que eu sirvo, que é Deus. Eu falo isso aqui com contundência porque eu vivo nisso. Eu vivo na verdade, tento buscar a verdade, sou ser humano, tenho minhas falhas, mas estou hoje falando porque eu atuei 5 meses no social, tá? É uma situação que, independente da exoneração, acredito que mesmo o doutor Rafael, vou até dizer aqui para o senhor prefeito, que em 2014 o social praticamente não teve ação nenhuma. Eu acho que lá ninguém deve ter trabalhado. Então, eu acredito que hoje, que eu acredito muito na pessoa que está lá hoje, não estou desacreditando no outro, não sei por que não aconteceram as ações, mas eu acredito que hoje a secretária Fátima Roem esteja, porque eu sei que ela tem a sensibilidade de pele humana, e Cordeiro precisa realmente de um secretário que conheça Cordeiro, conheça o ser humano na parte do social. Então eu acredito que ela também não ia querer com essa situação continuar também. Solicitaria ao senhor também que fizesse da mesma forma que o senhor disse que o outro solicitou. Então eu peço hoje à população, porque tem coisas que vêm para cá, a gente fica igual Pôncio Pilatos, né? Porque Pôncio Pilatos, ele entregou lá para o povo e não resolveu, não decidiu. Nós não, nós temos que decidir. Ele lavou as mãos, e aqui nós não estamos para lavar as mãos, não. Então, quando trouxerem alguma coisa, tragam coisa contundente. E é como o vereador Robson falou, é uma gota no oceano. Tá? A gente está aqui para fazer justo aquilo que trouxerem, fazer da forma correta. Eu venho acompanhando desde a cassação de Salomão, esse decreto 201/67, e digo para vocês que isso daí, para mim, é uma simulação, particularidades. Eu, sinceramente, eu me sinto muito mal, tá, hoje, de estar aqui com uma coisa, não estou dizendo que não tem a sua gravidade, mas vamos pensar direitinho. Vamos pensar direitinho que o município precisa que pense por ele, não individualmente. E eu sou dessa pessoa, eu estou aqui não individualmente. E quero terminar meu mandato. Eu, vereador Robson, na questão da inexperiência, como às vezes é dito aqui, aqueles que se arrependem daquilo que já fizeram, hoje estão vendo como que é as coisas realmente, querem reparar, né, pelo seu arrependimento, reparar os erros do passado. Isso é uma atitude bonita, mas eu, com a minha inexperiência, a minha humildade, eu quero errar o menos possível. Não estou dizendo que eu não vou errar, mas eu quero errar o menos possível, porque amanhã, se eu estiver aqui de novo, eu não quero estar aqui no plenário falando que eu me arrependi lá atrás de um monte de coisa, não. Então, hoje, eu procuro aqueles que conhecem, tudo aquilo que eu posso estudar. Graças a Deus, Deus me deu hoje uma oportunidade. Estou fazendo uma administração pública, uma faculdade, para cada vez ter mais conhecimento, e não busco só no estudo, busco nas pessoas que já têm experiência. O vereador já está aí de prova, que quando eu quero alguma coisa eu procuro, o Anísio, o próprio Robson. Então eu busco aqueles que já passaram, porque se tem algum erro eu não quero errar, e quem conhece é quem já errou. Então eu estou aqui para fazer o máximo, acertar o máximo. E digo que essa situação de hoje é o que eu estou dizendo. Quando buscarem alguma coisa, busque aquilo com contundência. Tem muita coisa que a gente tem que acertar, o prefeito sabe disso. A gente tem que
sentar para acertar enquanto as coisas não piorem e acumulem. Então, é só isso que eu queria me pronunciar, presidente. É pelo fato de eu ter passado pela secretaria, e foi uma época que eu estive lá 5 meses, peguei uma situação muito difícil, corrigi com a equipe, não só eu, a equipe, aquilo lá você tem que ter a equipe trabalhando com você, né? E autonomia também do prefeito para certas ações. Tá? E eu, como eu tive essa experiência de 5 meses, eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. Dá para você fazer um bom trabalho. Eu sempre disse que a Secretaria do Social, você não precisa fazer assistencialismo, você não precisa trabalhar com safadeza, nada disso. Você trabalhando corretamente, você faz uma política pública de primeiríssima qualidade. Tá? É só isso que eu queria me pronunciar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras, vereador Gil. Prefeito também. Queria também fazer as suas considerações. A palavra do Gil e dizer, Gil, que é por esse fato da gente querer buscar o melhor para o município, é que nós temos escolhido pessoas cada vez mais capacitadas, ou pelo menos que a gente saiba, né? Porque a verdade que toda empresa, né, que toda equipe é como um time, né? Tem a defesa, o meio de campo e o ataque. E você tem que ir treinar. Realmente, o vereador ele está certo. Quando nós entramos, eu como vice ainda, que eu acompanhei alguns trabalhos na prefeitura, o social estava com uma situação muito complicada, né? O vereador também entrou lá, fez a sua parte, viu que não é fácil. E eu deixo aqui ao Gil e a todos os demais, e peço aos secretários meus que aqui estão presentes, que não omitam e que deem acesso a essa Câmara para atuar da melhor maneira, para que nos ajude realmente a administrar o município. Queria aproveitar e parabenizar os 5 meses que você ficou à frente lá, que nós realmente vimos a dedicação sua, eu sei, eu vi, tá? Ok? E lá também, Gil, hoje nós estamos fazendo umas modificações, até técnicas, para cada vez melhorar mais. E obrigado pela Fátima, agora falando em nome dela, que eu tenho certeza que ela ficou um pouco, ela ficou envaidecida com as palavras suas. Somente. Obrigado, prefeito. Senhor, já as considerações finais, eu agradeço para a gente quiser aqui sentar. Vereador Mário, quer fazer um comentário? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, secretariado, bom dia, o prefeito. Enfim, aos internautas que nos assistem, meu cordial bom dia. Primeiramente, senhor presidente, não posso deixar de estar falando da responsabilidade dos 3 colegas da comissão que veio ser sorteado para apurar a denúncia do senhor Luiz Fernando. E, aproveitando esse momento, dizer a todos vocês, ao secretário, ao prefeito, que está envolvido numa comissão processante é uma situação muito difícil, onde corrói, tira nossas forças, bem como a nossa saúde. Quero parabenizar o Marcelo na condução, parabenizar o Milton Beach e a vogal o André. E Gilbertinho, perdão.
e dizer, diante do secretariado, diante do denunciado, que ora se apura, e a sua equipe, e aos demais colegas, e principalmente com respeito e muita humildade a qualquer decisão de qualquer colega, que eu peço, presidente, como o senhor, como os demais colegas, acho que já passaram a me conhecer. Sou um grande pecador, mas não deixo de ser humilde igual os senhores. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi do vereador Gil, na sua fala, dos arrependimentos, das incertezas. Me chamou a atenção aqui a fala do vereador Robson, muito respeitada, merece os aplausos. E principalmente merece o parabenizar foi essa comissão. Juntamente a isso, eu quero parabenizar a humildade do prefeito e lembrar que foi dita alguns minutos atrás. Eu gosto de falar o que eu entendo e não deixo engasgado. No meu entender, a falta do denunciante nesse momento carregado, difícil e de grande responsabilidade, a falta desse ser humano nesse recinto me traz a total certeza, dentro da minha humildade, presidente, que ele foi literalmente um cão. Um cão, para quem não sabe, não estou me referindo a um animal. Um cão é numa arma de fogo. Puxou-se para trás e largou. Só que esqueceu o denunciante. Ele assumiu com isso a responsabilidade dele. E quando atirou, ele não atirou no prefeito. Primeiramente, ele atirou nessa casa. Em segundo lugar, no meu entender, no secretariado do prefeito, juntamente com o prefeito. Em terceiro lugar, o mais importante, atirou num grande círculo de alta responsabilidade que temos nós, vereadores, hoje vereadores, com esse município, que com a permissão de Deus nos permitiu estar aqui representando cada voto. Falando dessa responsabilidade, tenho que parabenizá-los também, senhor presidente, por sua imparcialidade. Enfim, a todos os colegas. Dizer a Gil, a Vossa Excelência, vereador Gil, que essa coisa de muita frescura, muito tratamento, não tem com a gente. O homem tem que ser humilde. Nós não somos ninguém nessa vida. Estamos aqui de passagem. E dizer que, no meu entender, eu tomei uma lição de moral ontem, e por incrível que pareça, encaixou no meu raciocínio. Quando um grande amigo me abordou na exposição, eu cheguei a ele, e ele pediu que eu aprendesse a separar o político, personagem político, do ser humano vereador. E mais uma vez, em público, parabenizo, e ao refletir em casa, a retrospectiva do dia, queria deixar meus parabéns aqui ao ex-vereador Fortuoso dessa casa. Quando eu estava, com toda a humildade do mundo, literalmente entrei debaixo da sola do seu sapato e de sua família e pedi desculpas por um ato impensado, onde eu estava fora de mim, que não vem ao caso aqui, mas para dar sequência. E dizer a todos que me escutam,
a Cordeiro que me escuta, dessa responsabilidade de cada vereador, que o homem tem que ter o discernimento, saber que errou. E quanto à fala do vereador Gil, como minha fala também em outras oportunidades, hoje comissão nenhuma me assusta mais. Se abrir 10, 20, 30, eu vou estar pronto aqui. Porque eu tenho a certeza do meu voto. Não somos mais crianças. Eu tenho a certeza que Leandro, com todo respeito, chamá-lo dessa maneira, porque é assim que você vai ser, você não vai ser o prefeito, é Leandro. Leandro que é o prefeito, não é o prefeito que é Leandro. Jamais teria a intenção de trazer problemas para o nosso município. Até porque teve uma das mais difíceis oportunidades, das mais raras, dentro do quadro político municipal. E dizer que a falta do denunciante aqui ainda me deixa com mais vontade de falar. Mas o brilho da resposta, a certeza dessa resposta, a minha convicção é a seguinte: o denunciante foi disparado. Disparou-se mais uma bomba para nossos munícipes, mais um problema para a nossa administração, consequentemente para essa casa e, literalmente, e certamente para o nosso judiciário. Só que eu penso, Leandro, que eu sempre falei com Vossa Excelência, e sempre falei, devo ter falado umas 2 ou 3 vezes nessa casa, em tribuna, que as decisões de um homem, o sábio homem, uma grande mente, ela prefere discutir uma grande ideia. Ideia essa que o denunciante poderia chegar perto de qualquer vereador, bem como de Vossa Excelência, e conversar com o senhor. Mas, pois não foi dessa maneira. E essa seria a grande mente. Uma mente mediana está aí para discutir acontecimentos e fatos. Fatos como uma denúncia protocolada nessa casa, o que ocorreu na festa quarta-feira com o Mário, o que ocorreu na festa sábado, que o show terminou meia-noite, o que ocorreu ontem nesse abrilhantado show. E o que ocorreu quando o povo não queria a festa, o que ocorreu que nossa cidade estava cheia. E só se via sorriso, graças a Deus. A misericórdia do Pai foi tão benevolente que nenhum acidente permitiu. Por quê? Então, isso é uma mente mediana. Inteligente, que discute os acontecimentos e os fatos. Agora, prefeito, uma mente pequena, ela discute pessoa. Infeliz dessa mente que acha que tem a possibilidade, sem saber que é minúscula, de decidir por uma pessoa. É o caso da ausência de qualquer pessoa que toma esse tipo de atitude. Claro que ele fez dentro do direito dele. Foi dado a ele, é dado a ele e a qualquer um. Agora eu quero dizer ao senhor, ao seu secretariado de respeito, que tenho a responsabilidade do meu voto, tenho uma responsabilidade com quem me escolheu, tenho hoje a responsabilidade com o seu grupo, prefeito, enquanto caminhando certo o senhor estiver, e é o que o senhor está procurando a fazer. Reuniões e reuniões são feitas na tentativa do aprimoramento e do bem-fazer para esse povo.
quero parabenizar pela sua humildade e dizer a todos vocês que essa casa nunca atuará com covardia. Essa casa, na posição e na mente do vereador Mário, vai estar atuando com hombridade e a certeza, prefeito. Porque para o vereador Mário sentar nessa cadeira humilde, eu sei o que eu sofri. Minha família sabe o que sofreu. O senhor sabe o que sofre. O vereador sabe o que... O vereador Robson sabe o que sofre. Um dia eu posso estar elencado de problemas. Peço a Deus que não. Mas respeito qualquer um e qualquer mente e qualquer denunciante. Mas, para finalizar, quero deixar bem claro. Meu voto aqui é o voto mais certo, sem sombra de dúvida nenhuma, diante do trabalho feito, enaltecido trabalho dessa comissão, pelos colegas, que todos conhecem. Então, eu não vou me arrepender. Como se amanhã, prefeito, peço a Deus que te dê o livramento, dando livramento ao senhor, vai dar essa casa. Se tiver que dar um voto para disparar, e for o meu voto, e o senhor estiver errado, pode saber que o senhor vai explodir. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Confio na sua equipe. Peço desculpa a qualquer secretário, né? E tudo pelos acontecimentos, pelos fatos e por minhas palavras. Que todos vocês tenham um bom dia. Agradeço ao presidente. E é isso. E fica aqui, ex-vereador. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelas palavras, vereador Mário. O vereador Pitt quer fazer um comentário como relator da comissão processante. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, só para deixar os fatos esclarecidos, né, conforme também o excelentíssimo vereador Robson ali mencionou, né, o vereador que teve realmente sempre atuando nesta casa, teve como presidente. Concordo com algumas palavras do nobre vereador. Eu estou até, né, dizer para o vereador que eu estou me reportando a ele, né, com todo respeito, mas para poder também fazer algumas explicações em cima do trabalho da comissão, como que a comissão fez esse trabalho, e que nós realmente, eu tenho que concordar com Vossa Excelência que perseguição todos nós temos. Né, eu não vou entrar no mérito disso, que hoje eu já nem ligo para perseguição. Eu procuro fazer aquilo que eu acho que está certo e não dou ouvido àquilo que as pessoas, determinadas pessoas maldosas falam. Que se fosse desta forma, conforme o nobre vereador falou aí, né, inúmeras denúncias que chegaram a esta casa, tentando denegrir a imagem do nobre vereador, falando coisas que não tinham fundamentos, porque coisas que pessoas ouvem pelas ruas e já acham que tem que fazer uma denúncia. Né? E a denúncia de Vossa Excelência sempre chegou nessa casa, nós sempre respeitamos e sempre tivemos juntos para que, se pudéssemos, a gente não dar continuidade a isso. Nós nunca pressionamos o nobre vereador que leve a plenário uma das suas denúncias. Não, porque nós vimos que realmente existe essa perseguição. Eu quero ser bem claro também que eu estou aqui falando em nome da comissão processante. Não estou aqui também para fazer defesa. O trabalho da comissão processante, o relatório já foi concluído. Foi um relatório que seguiu todo o rito do Decreto-Lei 201. Conforme, se houver outra denúncia, nós vamos procurar seguir da mesma forma. Desde que chegou essa denúncia a esta casa, né, a qual está aqui assinada pelo senhor Luiz Fernando de Assis França, não querendo desmerecer a pessoa, que eu sei que é uma pessoa trabalhadora, eu conheço a pessoa, teve várias vezes nesta casa, num período turbulento. Eu, particularmente, tive
um momento desagradável na entrada desse legislativo. Eu, como vereador, tive uma discussão com essa pessoa, a qual nós chegamos até ao juízo e entramos em comum acordo, e houve, a pedido da minha pessoa, desculpa, que eu acho que teríamos coisa bem mais para a gente tratar do município do que essas situações. Então, a perseguição já começou por aí. Mas quando chegou essa denúncia nessa casa, eu não levei isso em conta, como outros vereadores também, que teve problema com essa mesma pessoa, mas nós achamos melhor, mesmo vendo que é uma denúncia que foi elaborada por uma pessoa que tem um grau de instrução, não querendo menosprezar a pessoa que assinou, mas percebe-se que essa denúncia ela foi assinada por uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que realmente a gente vê na rua trabalhando, e covardemente foi feita uma denúncia por um covarde, não o que assinou. Covarde foi o que fez a denúncia e não teve a coragem de assinar. Porque essa denúncia redigida do jeito que ela foi, o senhor Luiz Fernando de Assis França é uma pessoa trabalhadora, mas não tem um grau de instrução para fazer essa denúncia. Isso foi feito, sim, por algumas pessoas que estão hoje aí, aliado ao prefeito Cassado. São secretários que estão na rua até agora sem trabalhar, que não teve coragem de pegar um serviço, procurar um serviço, após a cassação do prefeito. E ficaram aí fazendo essas calúnias, denegrindo a imagem de todos nós vereadores que estão até hoje, que querem perturbar a cabeça da população, levando a inverdade para a rua, mas preocupados, sim, preocupados na nossa cadeira. Porque político não é só aquele que é vereador e prefeito. Quem tem cargo comissionado, quem é secretário, também tem seus interesses políticos. E isso sim foi feito por essas pessoas. E pegaram esse cidadão que teve a coragem de assinar. Não vou chamar ele de pobre coitado, que é um cara saudável, que eu vejo trabalhando aí. Não estou aqui fazendo defesa, senhor Luiz Fernando. Existe sim seus defeitos e qualidades. Não estou aqui para falar dos defeitos de ninguém. Eu vou usar só a qualidade dele para poder realmente chegar a essa pessoa que fez essa denúncia, essa pessoa que foi covarde. Porque se vocês verem muito bem, o processo vai estar nessa casa, todos os vereadores vão ter acesso, nós vamos encaminhar esse processo ao Ministério Público para que seja analisado. Mesmo nós da comissões sabedores disso, nós demos prosseguimentos à denúncia. O porquê? Conforme o vereador Robson falou, numa da defesa do prefeito, quando nós vimos que realmente a senhorita Janaína teria sido exonerada, eu também questionei. Foi um questionamento em sala fechada, onde foi feito um trabalho da comissão, mas teve aberto a esta casa esse tempo todo esse processo. Daí foi onde partiu para a gente pedir o prosseguimento. Pedimos o prosseguimento e procuramos buscar provas que realmente se existia ou não funcionária fantasma. Não achamos a necessidade de ter que ouvi-la, porque nós pedimos os documentos. Está dentro do processo. Todos os documentos estão dentro do processo. Inclusive a denúncia feita, ela não deu indicação de provas. Simplesmente ela foi feita uma denúncia em cima de falas que ouvimos numa rádio, um pronunciamento do presidente desta casa que ele fala aqui, ele tem poder soberano desta casa, para ele falar o que quer. Todos nós somos sabedores disso. Através de umas falas numa rádio de uma outra determinada pessoa, que se diz, dentro da denúncia, que é o marido da senhora Janaína, por problemas até mesmo de
políticas, ou não, foi uma rádio polêmica, que vem aí causando problemas dentro do município, não traz nada de bom para o município, só leva para lá as picuinhas e as fofocas, um cidadão que não tem competência. O senhor me desculpa, senhor presidente, mas a gente tem que aproveitar o momento e falar o que sente, que é pura realidade. Somos sabedores disso. Uma rádio que eu não faço questão que fale de mim, que não tem credibilidade dentro do município. Uma rádio que só sabe levar lá as pessoas para perturbar a cabeça da população. Isso tudo foi analisado pela comissão, da onde que saiu todos os fatos dessa denúncia. Para dar um exemplo, numa das audiências que teve agora, há pouco tempo, que foram ao lado aqui com todos os vereadores, uma denúncia que foi um pedido de anulação de uma comissão de cassação de um prefeito, que é um direito desse prefeito cassado, que solicitou na época. Nós tivemos nessa audiência lá apenas para tentar assistir, teve eu, o vereador Gilbertinho, nós não fomos intimados. E naquele momento que nós estávamos lá, essa rádio lá estava dizendo que nós estávamos dentro de uma sala fechada que a juíza tinha proibido. Quer dizer, eles estão até atrapalhando o trabalho de uma juíza dentro do município, que é um poder que tem que ser respeitado. E essas pessoas que estão fazendo essas perseguições não estão respeitando nem mesmo a juíza do nosso município, a qual eu tenho o maior respeito por ela. E eles levaram para essa rádio coisas que não estavam acontecendo. Não estou fugindo do assunto, eu quero deixar bem claro que tudo isso foi analisado pela comissão. Que é um ato de covardia. Eu tiro pelo nobre vereador Robson. Pela sua postura que teve, eles estavam a seu favor, agora estão contra Vossa Excelência. Eles não sabem o que querem. O que eles querem é perturbar a cabeça das pessoas e afundar ainda mais o nosso município. Eu não me arrependo de nenhuma atitude minha dentro desta casa. Não me arrependo. E se não for da vontade de Deus de permanecer vereador, eu não irei permanecer, mas nem por isso eu irei ficar denegrindo mais ninguém. Eu voltarei para os meus trabalhos. Não vou ficar dependendo só de política. Vai trabalhar quem quer depender de política. Eu tenho 32 anos de contribuições de serviços trabalhados. Dentro de fábrica de cimentos. Colocando as minhas barracas em festas. Eu tenho orgulho de falar que eu sempre trabalhei. Alcancei esse objetivo porque eu sou um sujeito homem e provei que todos nós temos capacidade de chegar a vereador um dia. Não é ficar fazendo picuinha e fofoca pela rua para tentar assumir esse poder, não. E dentro desse trabalho da comissão, nós solicitamos relação dos funcionários comissionados da época. Nós solicitamos a folha de ponto da funcionária, a qual encontra-se dentro desse processo todas as folhas de ponto da funcionária está assinado. Quando chegou hoje nesta casa, eu tomei liberdade também de conversar com algumas pessoas que eu sei que estavam envolvidas nisso. E simplesmente me responderam, não, se está assinado, é como um cheque. Se está assinado, é porque ela está comprovando a presença dela no trabalho. Eu não posso jamais ir contra esse documento. Era o documento que nós precisávamos. Porque a denúncia foi feita em cima de uma funcionária fantasma. Se existe essas folhas de ponto assinadas pela funcionária, quem estava assinando então? Eu acho que nós temos coisas bem, não queria usar essa, bem pior para a gente tratar do que isso aqui. O município está passando por problemas, nós estamos tentando ajudar, tentando fazer tudo da melhor maneira possível, mas
Eu sei que esta casa quer trabalhar de uma maneira correta, não está, às vezes, conseguindo por causa dessas perseguições do passado que eu mencionei nessa tribuna, que independente da decisão que fosse tomada no passado pela comissão, nós seríamos perseguidos. Se nós não caçássemos o prefeito passado, nós seríamos perseguidos, dizendo que nós estávamos sendo, ficando a favor dele, se vendendo por ele, isso eu citei. E que se nós caçássemos, nós seríamos perseguidos, dizendo que seria covarde. Enfim, independente das atitudes da Câmara, todos nós vamos passar por esses problemas, porque esse aqui é o caminho que nós escolhemos. Então eu quero deixar bem claro que o trabalho da comissão foi concluído. Nós vimos aqui algumas irregularidades e, para mim, eu torno a repetir, eu vejo um ato de covardia e eu gostaria que essas pessoas que realmente estão aí perseguindo, levando essas informações para a população de maneira diferente, que eles procurassem um serviço, principalmente os ex-secretários do governo do Salomão, que até agora ficam perambulando pela rua e não procuram trabalho. E quanto à atitude do prefeito hoje, do senhor Leandro Monteiro, ter exonerado a Janaína, eu também, a princípio, achei aquilo estranho. Mas depois eu pensei bem, se ele tem todo o poder para nomear, ele tem o poder para exonerar a hora que quiser, e cargo comissionado é isso aí mesmo. Faça um concurso público. Faça um concurso público que você vai ser efetivo. Não vai ficar dependendo aí de empregos. Igual outros aí. Estão sentindo saudade de Salomão porque perderam suas bocas. Doer quem doer. Tem outras coisas para serem discutidas mais para frente. Eu tenho certeza que quando eu vou ter um espaço, nós não temos um espaço ainda pela alguma imprensa, para mostrar algumas verdades. Eu ainda vou ter que mostrar. Senhor presidente, eu vou só encerrar e dizer que o trabalho da comissão foi feito dessa forma. Nós fomos orientados juridicamente por essa casa. Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Tá? E espero que a coisa acalme. Mas não vai acalmar. Ainda vai chegar muito mais coisas aí. Nós temos que analisar com carinho e torcer para que o município caminhe. É só isso, mas muito obrigado. Obrigado, vereador Hamilton Bitt, relator da comissão processante. Nós sabemos, eu particularmente acompanhei o trabalho junto com vocês, toda vez que foi solicitada essa casa na presidência, a solicitação dentro do trabalho da comissão foi disponibilizada, junto com os jurídicos, e junto com o corpo jurídico dessa casa. Então, parabenizar pelo relatório, pelo trabalho árduo, e a gente está aqui para assumir qualquer responsabilidade que venha a essa casa. Eu pedi a compreensão de todos os colegas, do secretariado, do prefeito. Eu, antes de iniciar a sessão, ia solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da mãe da servidora dessa casa, a Selma Calvo, né, a dona Odília. Então, antes de darmos prosseguimento à votação, vou solicitar aos colegas e os demais que compõem a mesa, e os prefeitos e secretários, um minuto de silêncio pelo falecimento de Odília Calvo Palma. Obrigado a todos pela compreensão.
Vamos dar início à votação, esclarecendo só que favoráveis à denúncia e contrário à denúncia, tá? Então a votação é nominal. Os vereadores querem votar favoráveis, votam favorável ao acolhimento da denúncia, correto? A denúncia que foi de acordo com seus artigos. E contrário à denúncia, correto? Algum vereador tem alguma contrária à denúncia em cada votação nominal? Está na mão de cada um os votos pela procedência da denúncia ou pela improcedência da denúncia, ou favorável a essa denúncia, que vai ser acatado, quer dizer, ou arquiva-se favorável para cassação e contrário à cassação. Correto? Deu para entender? Nós então votaremos o relatório. Isso aí. O relatório da comissão pede para o arquivamento. Arquivamento, no caso. Então nós vamos votar o relatório. Isso aí. O relatório da comissão. Contrário a cada item que foi formulado. A gente vota em cada item de acordo com o relatório da comissão processante, que é meramente... eu vou explicar. Até na mão de cada vereador tem um item, né? Cada vereador tem na mão o item, que é... A única votação, inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou emitir-se na sua prática. Aqueles que não acatam esse ato, votam contrário. O que? Votam de acordo, votam favorável. A gente vai... o contrário é o que está determinado pelo relatório da comissão processante. Correto? Podemos dar prosseguimento? Eu vou seguir a ordem alfabética, para quem não tem... Vou começar primeiramente pelo vereador Arbuto Luiz Ferreira de Souza. Se você vota de acordo com o relatório que é apresentado por você, você vota contrário nesse item. Correto? Eu voto contrário, senhor presidente. Vereador André Lopes Joaquim, como vota? O contrário, presidente. De acordo com o... Certo. Eu também voto contrário. Entendeu? Oi? O item, acabei de ler agora, o inciso 7º do artigo 4. O decreto de lei tem na sua mesa, tem aí. Está em mãos? Isso. Certo? É porque a gente acompanhando o relatório justamente em cima do inciso 7 do artigo 4. Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil. Contrário, presidente. Vereador Gilberto Salomão Filho. Contrário. Vereador Jade Maranhão. Presidente, eu esperava que tivesse tido mais um aprofundamento da investigação. Eu vou me abster de votar porque não posso concluir exatamente. O prazo regimental termina, né, agora na próxima. Então, eu entendo a comissão. O desgaste, foram quase 3 meses de desgaste da comissão. Além das sessões, a gente teve esse trabalho árduo. Eu compreendo, mas como achei que o relatório não foi, ou a investigação não foi aprofundada como então, a gente esperava, eu prefiro me abster. A vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes. Contrário. Vereador Marcelo José Estel Duarte. Contrário, presidente. Vereador Mário Antônio Barro de Araújo. Eu voto pela improcedência. Contrário. Vereador Robson Pinto da Silva. Presidente, também, para não ser incoerente, também
por achar que ainda faltam algumas informações que seriam necessárias, né, dentro do relatório, parabenizando o trabalho da comissão mais uma vez. Acho que nós estamos na democracia, aqui cada um vota, foi eleito para dar o seu voto, para representar aquelas pessoas, os cidadãos, munícipes que te elegeram para isto. Então, para não ser incoerente, eu também, em respeito ao trabalho que a comissão realizou, eu vou me abster do meu voto, né, que eu também concordo com o vereador Jader Maranhão. Acho que faltou um aprofundamento maior, principalmente a declaração da pessoa da dona Janaína. Então eu prefiro me abster do meu voto. Vereador Silene Figueiredo Graciano. Contrário, presidente. Vamos passar para o outro inciso. O inciso 8º do artigo 4 do Decreto de Lei 201. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Como voto, vereador Hamilton? Eu voto contrário, presidente. Voto de acordo com o Vereador relatório. André Lopes Joaquim? O contrário, presidente. Eu também voto contrário. Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil? Contrário. Vereador Gilberto Salomão Filho? Contrário. Vereador Jader Maranhão? Pelos mesmos motivos, me abstenho. A vereadora Jussara Barrado Cabral Menezes? Contrário. Vereador Marcelo José Estal Duarte? Contrário. Vereador Mário Antônio Barro de Araújo? Em procedência também, presidente. Vereador Robson Pinto da Silva? Também me abstenho, presidente. Vereador Silene Figueiredo Graciano? Contrário, presidente. Vamos passar para outra votação. O inciso 10 do artigo 4 do Decreto de Lei 201. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Vereador Hamilton Luiz Ferreira de Souza. Contrário, presidente. Vereador André Lopes Joaquim. O contrário. Eu também voto contrário. Vereador Gilberto Carlos Mendes Gil. Presidente, eu voto de acordo com a minha coerência, com as minhas palavras, contrário. Vereador Gilberto Salomão Filho. Contrário. Vereador Jader Maranhão. Me abstenho. Vereadora Jussara. Contrário. Vereador Marcelo José Estal Duarte. Contrário. Vereador Mário Antônio Barro de Araújo. Também em procedência, presidente. Vereador Robson Pinto da Silva. Também me abstenho, presidente. Vereador Silene Figueira Graciano. Contrário, presidente. Bom, em todos os itens, de 11, foram 9 contrários e 2 se absteve. Em todos os itens que foram votados. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara programará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal de cada infração. Se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato. No caso, não teve. E no caso do resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo em qualquer dos casos. O presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Então, todos somos sabedores que foi essa questão para arquivamento. Ficam convocados os senhores vereadores para a sessão ordinária realizar-se 3 de agosto, às 18 horas. Só queria a compreensão dos colegas que nós vamos ter que assinar a ata que eu tenho que enviar. Se puder esperar, acredito que Jeane... com certeza não teve nenhum voto contrário. Se vai ficar em ata também, só 2 se abstiveram. Será que tem condições de fazer hoje? Não, né, Jeane? A ata vai tentar. Eu acredito que os colegas vereadores, eu pedi à casa, precisamos nem esperar, mas a casa entra em contato para poder assinar a ata para a gente enviar. Vereador Robson, vereador Jader, aí a casa entra em contato com cada um para depois assinar a ata para a gente enviar ao Tribunal de Contas. Obrigado a todos.